João Wagner. Na clínica de cirurgia, você é o doutor. Eu sou o dono de tudo isso aqui. Quem manda aqui sou eu. Mas, Vamos falar um pouco desse clima de cinema. É legal porque o Polo de Paulínia é muito importante, está abrindo um espaço definitivo, não é uma coisa que acontece, some, enfim, veio para ficar. O envolvimento político que é importante, né? sem dúvida, a importância do polo é fundamental para o Brasil. Todos os polos que possam existir de produção cinematográfica. Mas para o polo funcionar, tem que ter investimento do setor na cidade. Tem que as escolas treinar e capacitar novos profissionais no setor. Isso é importante. Não é o pessoal só vir de fora fazer e ir embora. Tem que criar o polo produtivo na região. Definitivo. Portanto, o incentivo à produção local, principalmente na capacitação da mão de obra local, isso é muito importante. Tomara que esteja acontecendo isso. Além de ator, diretor, escritor, ele faz um trabalho de comunicação, de consultoria de comunicação, Também inclusive faz. com políticos. Inclusive com políticos. Esse é um trabalho que surgiu na minha vida, sei lá, 20 e tantos anos atrás. Muitas pessoas com dificuldade de se expressar, de se comunicar em público, principalmente diante de plateias. As pessoas Que é o mais complicado, né? dizem que as pesquisas dizem que é o segundo maior medo da humanidade, é falar em público. É verdade. Só pede para a morte. Né? Então você veja Esse não que... tem como escapar, outro tem como se ajudar. E você vê como é pesado, as pessoas se expõem. Aí começou a gente treinando amigos e políticos até, amigos do passado, 20, quase 30 anos atrás. E aí um fala para outro e acabou desenvolvendo essa outra atividade. Eu não trabalho só com política, trabalho dentro das empresas, em trabalho corporativo, treinando pessoas, por exemplo, um presidente de uma empresa, um diretor, um graduado de uma empresa, ele tem muita necessidade de se colocar e fala em público, fala para equipes grandes, fala em solenidades, autoridades, coisas assim, tem vários setores aí. Esse ano, agora durante o mês de janeiro está rodando, enfim, comecinho de fevereiro, vai ser lançado no final do ano o filme. O que mais que tem programado? Eu tenho 2 espetáculos de teatro. Um que eu estou começando agora em fevereiro a ensaiar, é uma direção, um espetáculo que eu estou produzindo e dirigindo. Estou escrevendo um outro espetáculo, que esse é mais para o final do ano. Que os dois são projetos muito interessantes. Um chama-se Como Fazer Sexo com a Mesma Pessoa a Vida Inteira. Isso é um segredo, hein? É uma arte. Uma comédia argentina, um monólogo que eu vou dirigir. E muito engraçado, uma comédia muito engraçada. E a outra é uma peça que eu estou escrevendo que junta aí 8 atores da geração veterana, dos grandes atores brasileiros, e eu estou colocando 8 atores juntos em cena dessa geração veterana, que é um prazer para quem gosta de teatro, ver esses grandes atores maduros da nossa dramaturgia. Odilon Wagner. Muito bem, de volta conosco, Lázaro Ramos, a fera aqui, ó. Tudo bom? Como estão as coisas? Começar o ano em clima de cinema assim já é bom. Pois é, não há nada melhor, né? Trabalhando com pessoas que você gosta, a melhor coisa do mundo. Ele tem uma história bastante grande em cinema, e esse é mais um projeto. A região de Paulínia aqui está se transformando num centro de cinema, isso é importante, né? Pois é, né? Felizmente, eu acho que o cinema brasileiro merece um investimento como o que Paulínia faz. É muito bacana você poder ter uma estrutura como a que ela oferece, e você vir para uma outra região que, inclusive, recebe o cinema muito bem. Porque às vezes você vai filmar em algum lugar que não está acostumado com a rotina do cinema, que é muito invasiva, e é difícil de filmar. Vocês já sentiram isso? Aqui eu já sentia tudo muito fácil, muito simples. É muito bacana, a gente estava filmando num bairro que eu não me recordo o nome agora, e no fim do dia sempre a comunidade, a população chegava, ficava lá assistindo a filmagem, depois você vai, fala... Respeitava. Respeita o silêncio. Isso é importante. Pelas minhas contas, é o 21º filme dele, mas ele não conta por superstição. Se está dando certo, tá bom, né? Pois é, essa é uma coisa engraçada. Minha família baiana, né, sempre tem alguma superstição ou outra. Lá em casa dizia sempre assim, não conta porque senão não rende. Aí eu, desde que eu faço teatro na Bahia, eu não sei quantas peças de teatro eu fiz, quantos filmes eu fiz, não sei nada. Portanto, está dando certo. Vamos falar desse filme aqui especificamente. Tem uma história muito legal que foge um pouco do tradicional do cinema brasileiro agora a curto prazo aí, né? Pois é, baseado num livro do José Eduardo Agualusa, um autor angolano super conhecido. E é uma história que a gente adaptou aqui para o Brasil e ela se tornou totalmente contemporânea. Eu acho que é esse desejo que a gente tem
exatamente de guardar a história, né, de permanecer, de lembrar e de às vezes mudar um pouco o nosso passado, né? Dá uma ajeitada. Dá uma ajeitadinha, né? Quem é que não mudaria ou acrescentaria alguma coisa no seu passado? E para fechar, vamos falar agora do papel de pai dele. O fato de você ter esse trabalho com a Unicef desde 2009, com o seu filho agora, acho que deu uma cara diferente, né? Você sabe que não, acho que o filho traz muita alegria, mas eu penso muito da seguinte maneira, eu acho que se estiver bom para todo mundo, vai estar bom para o meu filho também. Isso é uma coisa que eu já penso desde que eu saí de Salvador, quando eu percebia que a infância não estava sendo bem cuidada e agora tenho a oportunidade de ser embaixador do Unicef para levar essa mensagem Tem um trabalho mais ativo, né? Exatamente. Lázaro Ramos, parabéns, boa sorte. Obrigado. O vendedor de passados. Vendedor de passados. O culpado, Lula Buarque de Holanda. Domingão Bravo, trabalhando cedo, isso é bom. É muito bom, é um prazer estar aqui. É legal porque Paulinha vem fazendo um trabalho muito legal com o cinema já há algum tempo e a região metropolitana de Campinas passou a ser o set de cenário de muitas produções. Verdade. E é interessante que a Conspiração Filmes, do qual somos sócios, né, a gente já tem uma relação com esse projeto de Paulinha desde o primeiro momento. Quer dizer, o primeiro filme que passou no teatro lá de Paulinha, a inauguração do teatro, foi o documentário que eu fiz, O Mistério do Samba. E a partir daí, esse já é o quarto filme da Conspiração que produz em parceria com o Polo. Fala um pouquinho da importância desse fórum, porque é um trabalho que começa primeiramente político, de você poder levar o seu governo a trabalhar com cinema, com cultura, isso aí é uma coisa inédita, né? E é muito interessante, porque de certa maneira você vê o retorno de marketing para a cidade Sim, de Paulinha, né? Eu acho que de certa maneira o cinema ajudou a botar ela no mapa. E o que eu fico contente é que é um trabalho super sério, super consistente, quer dizer, os estudos foram muito bem feitos. A gente tem várias pessoas que estão na equipe do nosso filme que fazem parte desse desenvolvimento, quer dizer, que tiveram uma formação específica, já estão no, sei lá, quinto filme, pessoas que fizeram 10 filmes. E é muito legal. E é interessante que assim, o meu filme ele se passa no Rio de Janeiro. Sim. E a gente vai filmar aqui, sei lá, 80%, 90% do filme vai ser filmado aqui, né, tanto em Paulinha quanto na região de Campinas, onde nós estamos hoje. É interessante que antigamente Hollywood, né, o cara fazia um filme sobre o Rio de Janeiro lá em Los Angeles, entendeu? E isso nunca foi uma questão, nunca foi um problema. Mas a gente vai fazer algumas cenas em que a cidade está representada, a gente vai filmar lá, mas a maioria da filmagem vai ser feita aqui. E um dos locais de gravação é aqui no Clínica Doutora Kátia. Tem um médico cirurgião, tinha que ser aqui. Pois é, queria agradecer muito a Kátia, foi um prazer grande poder filmar aqui numa clínica tão bonita e tem muito a ver com o personagem Jairo. Na verdade, ele é como se fosse o pai do personagem do Vicente, que é interpretado pelo Lázaro Ramos, né? O Jairo é interpretado pelo Odilon Wagner. Então, quer dizer, essa história da cirurgia tem muito a ver com a essência do filme, porque, na verdade, o roteiro ele é baseado livremente num livro chamado Vendedor de Passados, que tem o mesmo nome, do escritor Agualusa, que é um escritor de Angola, e o livro dele se passa em Angola. Então eu propus para ele trazer essa ideia, o arquétipo desse personagem, uma pessoa que cria passados, que inventa passados, aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro especificamente. Você participou da adaptação, né? Na verdade, eu ajudei a desenvolver a ideia. E essa ideia foi muito legal, porque eu conversei com o escritor e a gente pensou, quem precisaria de um passado no Brasil? E a gente tem essa coisa de que o Brasil é um dos recordistas mundiais de cirurgia plástica. Então, quer dizer, uma pessoa que faz cirurgia plástica, se você opera a sua persona, por que não operar também o seu passado? Então, a partir disso, a gente construiu o roteiro. Você teve contato com o livro, foi há 5 anos atrás? Foi quando aproximadamente, foi, exatamente. Aí toda a coisa de você negociar a compra dos direitos, desenvolver, porque uma coisa que eu acho que é muito importante no cinema brasileiro, que está sendo feito ultimamente, é a importância que se dá ao roteiro, né? Eu acho que a gente hoje em dia só realmente vai filmar quando a gente está seguro da maturidade do roteiro. E eu estou muito contente aqui. Até pela experiência da conspiração, né? Eu acho que um dos trabalhos que a conspiração... Uma das coisas do processo da conspiração, quer dizer, a conspiração hoje em dia tem 21 anos de idade, quer dizer, ela começou quando eu estudava, fazia pós-graduação nos Estados Unidos de cinema, a partir daí a gente juntou os amigos e a gente fez a produtora. Eu acho que talvez uma das contribuições da conspiração para a indústria do cinema foi realmente essa coisa da seriedade, tanto da prestação de contas para leis, né? Porque a gente trabalha com leis de incentivo, então a gente sabe a responsabilidade que a gente tem na prestação de contas e realmente o dinheiro está impresso na película e todo o processo técnico, né? A coisa do som ser perfeito, da fotografia, da direção de arte, e realmente eu acho que isso virou uma marca da conspiração.
Então, já anota aí, o Vendedor de Passados está sendo gravado agora em janeiro, começando. Teve um trabalho em dezembro, acho que de preparação, não é isso? Mas está gravado agora em janeiro. A gente está... É engraçado essa coisa do gravar, porque a gente está filmando em HD, né, que já é uma câmera nova, já pós 35. Eu diria que a película 35 está num processo realmente de... Ela está se extinguindo, a gente está vivendo esse processo. E a gente aqui está trabalhando com uma câmera super moderna, que é uma Alexa, já com todas as lentes de cinema e tal. Já é um processo bem moderno de imagem. E é interessante falar também um pouco do elenco. Sim. Quer dizer, as pessoas que estão trabalhando comigo são Lázaro Ramos, é o personagem principal, junto com a Aline Moraes. Eles fazem um par, então tem a Maiana, que faz a Estela, tem o Dilon Wagner, que faz o Jair. Pô. Pois é, estou super contente. Para ser lançado no mercado quando? Em dezembro? A gente está pensando em dezembro, porque a distribuidora é a Imagem, que é uma distribuidora, que é a maior distribuidora nacional, a gente está apostando muito no filme, estou super otimista. Tem uma cena também que a gente vai fazer aqui, que é, eu pedi para o Marcelo D2, ele vai adaptar uma música que é um samba tradicional do Monarco, e a gente deve gravar ou filmar, ou qualquer coisa que seja. Exatamente. No filme, eu acho legal essa coisa do filme, porque na verdade... Dá o clima de cinema. Não, porque o filme, na verdade, acho que a diferença da televisão é a maneira como a história é contada, né? Você conta a narrativa de uma maneira condensada, a diferença da narrativa de novela, de outras maneiras de você contar a história. Eu acho que o cinema realmente ele procura contar a história de uma maneira mais condensada possível. Lula Gomes, parabéns, boa sorte. O Vendedor de Passados, confere aí, Fechando então nosso passeio, aqui direto da Clínica Kátia Haranaka na cidade de Campinas, que hoje se transformou no set de filmagens do filme O Vendedor de Passados. Vocês estão curtindo com a gente? A doutora Kátia Haranaka conosco, primeiro matando saudades, né? De volta. Quanto tempo, né? Mas a gente está sempre ligado. É isso aí. E o filme está sendo rodado através do Polo Cinematográfico de Paulínia, na região metropolitana, e também aqui na clínica. Foi escolhido como um dos sets de filmagem, isso? Nós tivemos esse prazer, né? Então foi a escolha. Um privilégio. É um privilégio. Um privilégio em nome dos pacientes, em nosso nome, porque é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há 16 anos, um trabalho que tem um certo respeito, um carinho, e a clínica, pela sua amplitude, pela sua beleza e pela sua história. Pela sua história, e coube muito com a história do personagem, né? Quer dizer, um cirurgião plástico que cuida de pessoas, que gosta de orquídeas. Eu sou bem assim, eu adoro minhas orquídeas, adoro cuidar de pessoas e assessorar, ajudar também na montagem, nas fotos, que eles trabalham com fotos de cicatriz, de acidentes diversos. Eu acho que o vendedor de passados tem muito a ver com a cirurgia plástica. A cirurgia plástica em si, ela ajuda o ser humano a aceitar o seu passado. Também. Viver um presente melhor, né, Gustavo? Isso é importante, porque, enfim, até pelo tamanho da clínica da doutora Kátia, se encaixou muito bem com o que eles precisavam de estrutura, esse negócio para receber atores e toda a parte técnica, né? Pois é, porque isso é inacreditável, não tinha uma... Grande. É muito grande, né? Acho que tem mais de 50 pessoas aqui, então eles se utilizam, é uma movimentação imensa. Não, a admiração e agora o respeito pelo cinema, pela maneira como é feita, ela aumentou. Aumentou muito, é uma precisão cirúrgica, cada ato, cada cena, é um respeito muito grande pelo ouvinte, né? Eu acho que é isso que a gente tem no todo. Até por isso que eu quero eventualmente dar uma consultoria em uma cena aqui e ali, para que eles façam realmente crível a cena. Pois é, que seja verdadeira, né? E é verdade mesmo. A ficção, o filme, ele trata de temas reais. E a cicatriz faz parte, a cirurgia plástica, ela é bela quando utilizada na sua beleza infinita de ajudar, sempre ajudar. Novidades da clínica? Quantos anos já? Olha, a clínica de reforma nós temos 2 anos e meio, mas estamos aqui no trabalho há 16 anos. Parabéns. Doutora Kátia Haranaka, conosco, momentos finais, em breve ela volta. Com certeza. Confere aí,